Deus uniu uma menina da capital de São Paulo com um rapaz do interior do Paraná. e hoje nós estamos aqui para contar a nossa história. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês viram pelo título, hoje eu chamei o meu querido marido para contar para vocês a nossa história de amor, como nós nos conhecemos, como a gente começou a namorar, como foi o nosso casamento. O intuito desse vídeo e da série de vídeos também que a gente vai fazer sobre relacionamento cristão é trazer tudo aquilo que Deus nos ensinou nesse processo da construção da nossa história e hoje a gente quer compartilhar com vocês também. Então a primeira parte desse vídeo vai ser como nós nos conhecemos, como o Senhor nos uniu. Então desde já, se você ainda não é inscrito no nosso canal, o que você precisa fazer, amor? Tem que se inscrever. Clica no sininho aqui, ativa as notificações e fica ligado. Isso. Eu vou deixar o meu marido se apresentar para vocês, para ele contar um pouquinho sobre ele, para que vocês conheçam ele antes da gente começar a nossa história. Pessoal, muito legal estar aqui com vocês. Meu nome é Vinícius, sou o marido da Fernanda e eu vim lá do Paraná, cidade de Castro. Nasci em Curitiba, mas logo no início da minha vida já fui para Castro. Com 1 ano de idade, meus pais se mudaram para lá e foi lá que eu cresci, até ir para São Paulo cursar o seminário JMC para me tornar um ministro presbiteriano. Antes da gente se conhecer, como que estava o seu coração nessa época em que você estava se preparando para ir para o seminário? Um desejo, né, de se tornar pastor? Você estava com alguém, não estava com alguém? Como que estava o seu coração nessa fase? Nessa fase, meu coração estava à procura de alguém, né? Eu fui para o seminário muito desejoso de conhecer alguém para constituir uma família, para me casar com uma pessoa. Fui para o seminário pensando assim, vou fazer o curso primeiro e depois eu me preocupo com isso. Não, eu estava com o coração aberto para encontrar alguém. Não tinha ninguém em vista até o momento, mas estava com o coração aberto. E como que foi essa sua fase de solteiro, no geral? Como que você classifica? Namorou, não namorou? Não me envolvi em nenhum relacionamento quando eu estava solteiro, não tive nenhuma experiência. Por ser novo, eu não estava desesperado, mas já estava desejando encontrar alguém, porque eu sempre tive essa visão de que casar cedo é muito bom, constituir família cedo é muito bom. Não tive nenhuma experiência antes de conhecer você, né? Eu estava me guardando para encontrar a pessoa certa. Bonitinho, Da minha parte, nasci e cresci na cidade de São Paulo. Eu cursei jornalismo na faculdade e depois de terminar a faculdade de jornalismo, eu senti no coração o desejo de servir ao Senhor como missionária, trabalhar com missões. Na verdade, durante a faculdade eu recebi esse chamado, eu recebi essa orientação de Deus para minha vida. Deus virou tudo isso de cabeça para baixo quando Ele me colocou no caminho das missões e realmente transformou a minha vida durante esse processo, mais ou menos ali no período de 2018. E aí, conversando bastante com os meus discipuladores, né, elas me deram ali a dica, a orientação para eu cursar teologia no seminário. Depois de um tempo, o Senhor confirmou esse desejo no meu coração, fiz a prova para entrar no seminário JMC, que é o Seminário Reverendo José Manuel da Conceição, em São Paulo, e na verdade, eu não fiz pro JMC, né, amor? Sim. Num primeiro momento, eu queria fazer o seminário em outro estado, eu queria fazer em Minas Gerais, por várias coisas que eu tinha na época, noções ali, só que por algum motivo, na verdade, por obra de Deus, eu acabei indo para o seminário JMC, na minha cidade mesmo, em São Paulo, não precisei me mudar. E foi lá que eu conheci este moço aqui. No primeiro momento, pessoal, nós não ficamos amigos, no sentido assim, de conversar bastante e tudo mais. Nós Sim. não tínhamos esse tipo de ligação, né, amor? Que simplesmente Era colega. É. Nós éramos só colegas de turma mesmo. Porque eu achava ele muito quieto, muito na dele. E eu já sou uma pessoa totalmente oposta, né, amor? Você tinha muito mais facilidade para falar, né, com os outros, e então você acabava falando com todo mundo, né? E então eu ficava mais na minha, né? O que não significava que eu não queria conversar com os outros, mas Sim, era o jeito nós dele temos mais estilos quietinho. diferentes. Nós somos Eu sou completamente mais diferentes. na minha, ela é mais extrovertida. No primeiro momento, essa diferença meio que nos deixou cada um num canto. A gente só era colega de classe mesmo. E eu era a única menina da nossa turma, na verdade, de todas as turmas da manhã. No seminário, você tem as turmas que estudam de manhã e as turmas que estudam à noite.
À noite tinham 2 outras alunas, mas de manhã eu era a única. Algo que realmente Deus tinha propósitos quando nos colocou, quando nos uniu. E um certo dia, depois de uma contribuição muito legal que o Vini deu numa aula que a gente estava tendo, né? Ele levantou a mão e fez uma colocação que foi muito bacana. E isso não era algo normal, porque o Vinícius nunca falava na aula, ele entrava mudo e saía calado. Aí eu ouvindo a colocação dele no meio da aula, eu olhei e falei, nossa, que menino inteligente, que menino sábio. E nesse mesmo dia, quando essa aula acabou, os amigos dele, que moravam com ele no mesmo alojamento, começaram a elogiar ele, comentando assim, ah, o puritano, você viu a fala do puritano? O Vini é muito fã dos puritanos, e os amigos dele chamavam ele de puritano, brincavam com isso. Eu também gosto muito, e quando eu ouvi os amigos dele comentando sobre isso, falando dele, eu cheguei neles e falei assim, ah, quem é essa pessoa aí que vocês estão comentando? Vinícius, você não sabe? E quando eu fui sair, eu falei assim, ah, ele gosta dos puritanos e tal. O interesse e a admiração começou a ficar só maior, né? Quando eu saí e encontrei com ele no corredor, eu brinquei com ele, fiz uma brincadeira que achei que não ia dar em nada, mas virei pra ele e falei assim, ah, Vinícius, quer dizer que você é puritano? E eu não imaginava que dessa pergunta, que eu achei que ele simplesmente ia dar risada, por educação, enfim, ele encostou na parede e começou a me explicar por que ele gostava dos puritanos. Nossa, gente, quero conversar mais com esse menino, você lembra? Aí eu pensei em perguntar pra ele se ele tinha uma lista de livros sobre os puritanos que ele poderia me passar e tal, com vistas a desenvolver uma conversa ali no WhatsApp, né? Pegou, me mandou, mas ficou por isso mesmo no primeiro momento, né, amor? Porque pra ele não tava acontecendo nada. Só uma dúvida, e eu estava apenas respondendo aquilo, até porque não tinha nenhum indício, né? Naquela época não tinha nenhum indício. Não estava acontecendo nada, e as conversas que eu achei que iam começar, não começaram. Até que um dia nisso, né, eu não lembro muito bem o intervalo de tempo que foi, mas eu lembro que a gente começou a conversar um pouco mais no intervalo outro de aula. Sim. Eu perguntava algumas coisas pra ele. Teve um evento da igreja também que você foi com seus amigos, na minha igreja, né? Teve um culto jovem. E nesse dia que você foi, não sei se você lembra, a gente parou pra conversar mais de novo. Igual aquele dia que a gente conversou sobre os puritanos. A gente falou sobre a sua vida na chácara e tudo mais. Naquele momento eu já pensava que poderia gerar alguma coisa, gerar algum fruto, né? Ainda não tínhamos nada concreto em vista, mas já conversávamos bem mais, nós já trocávamos mais mensagens no WhatsApp, então eu acho que já estava caminhando melhor. Na fase de solteira, diferente um pouco do Vini, eu já era um pouco mais desesperada. Cheguei a namorar, nunca cheguei a sair, nunca cheguei a estreitar, assim, laços mais profundos do que isso, mas infelizmente eu tinha muito esse coração desesperado, querer muito namorar, querer muito encontrar alguém e às vezes deixar meu coração longe de pessoas que não eram do Senhor ainda pra mim. Passei por essa fase da solteirice lutando bastante contra isso. Poucos meses antes de encontrar o Vini, começar o seminário, Deus falou bastante comigo com relação a isso, da importância de guardar o meu coração, começar a guardar mesmo, consagrar ele. Então era um grande desejo do meu coração, casar, ter filhos e tudo. Meses antes de encontrar o Vini, eu fiz aquela oração de Senhor, por favor, toma o meu coração, guarda meu coração no Senhor, me ajuda a não mais cultivando ilusões. Coloque o meu coração no lugar certo, com a pessoa certa, no tempo certo. E foi nessa época, um pouquinho antes de entrar no seminário, que eu gravei uma série inteira só pra falar sobre a beleza da espera pelo relacionamento, que tá disponível aqui no canal também. Se você quiser assistir depois, eu vou deixar o link na descrição. E aí nisso, gente, voltando pra nossa história, a gente continuou a conversar bastante depois daquele evento na igreja. Teve uma semana específica no seminário que nós não tivemos aula, porque foram semanas só de palestras com estudantes lá dos Estados Unidos, professores de teologia lá dos Estados Unidos, então cada um ficou na sua casa. E nisso o Vini voltou pra cidade dele lá em Castro, né, no Paraná, e eu fiquei em São Paulo. E nessa semana a gente conversou muito, né, amor? Conversamos muito sobre coisas espirituais mesmo, que nos deixaram muito mais ligados. Fui vendo cada vez mais o quanto ele era um homem que
buscava ser mais parecido com Cristo, que tinha esse anseio, que tinha esse desejo, que amava a Bíblia, que amava o Senhor. Animado porque eu começava a vislumbrar que de fato fosse algo que Deus mesmo estava preparando aquilo. Então eu também não queria criar expectativas além, mas eu nutria de certa forma no coração uma esperança, porque eu acho que as nossas conversas estavam indo bem, ambos estavam preocupados justamente com o sentido cristão do relacionamento. Isso tudo foi até rápido, né, amor? Não deu nem um mês de conversa. Não, acho que até a gente namorar, no total, nós tivemos aí uns 2 meses e meio. 2 meses e meio. Antes da gente começar esse processo de namoro mesmo, eu acompanhava você até o ponto de ônibus, Isso, é verdade. Essa foi um passo bem legal, porque a gente passou das conversas de WhatsApp para essas conversas do ponto, né? Sim. Todos os dias eu precisava ir até o ponto de ônibus para voltar para casa, né? Ele morava muito perto do seminário, eu não tanto. Então ele conseguia ir a pé e eu não. E aí ele começou a me pedir pra me acompanhar até o ponto de ônibus. E até o ponto a gente conversava bastante, a gente desenvolvia mais os nossos laços. E pra mim foi uma novidade muito grande, porque eu nunca tinha passado de conversas, né, no WhatsApp, nas redes sociais, enfim, pra algo concreto, né? Estar ali junto com alguém, com um rapaz, conversando, falando sobre a vida. E foi exatamente no ponto de ônibus que ele falou pela primeira vez que gostava de mim. Era o fim do semestre. Era o fim de semestre, a gente já tava assim, esgotado, eu tava toda feia, toda capenga. A gente sempre sonha, né, meninas que estão assistindo, a gente sempre sonha que o dia que vai ser um momento, né, sei lá, um lugar como um parque, ao pôr do sol, uma coisa linda, mas na verdade foi no ponto de ônibus e eu estava a coisa mais... Foi o nosso momento. E o que eu sinto por você é mais do que amizade. Isso. Foi isso que eu falei, né? Exatamente. E eu quero saber se eu tenho alguma chance Isso. de... Como é? Se eu tenho alguma chance com você. É. Com o Vinícius nunca teve meias... como fala? Meias palavras, aquelas Não, o Vinícius sempre foi bem... Pronto, é isso. E o que você me diz? Antes disso, teve mais um dia que eu fui acompanhar você até o ponto. Foi. E aí eu lembro que você não tocou no assunto. E aí eu falei de novo, olha, gostaria que você refletisse, pensasse e fosse pra casa. Eu acho que antes disso você tinha me dito que sim, eu tinha alguma chance. Isso, exatamente. Eu falei pra ele que ele tinha uma chance, mas eu não tinha falado dos meus sentimentos claramente. Eu gosto de você, foi. Eu gostaria então que você fosse pra casa, pensasse sobre isso seriamente. Isso. Pra ver se nós vamos continuar daqui Isso. ou se vai acabar. parar por aqui. Eu dei a minha confirmação pra ele, falei pra ele que eu gostava muito dele também. E antes de eu falar isso, ele fez uma surpresa pra mim, junto com a minha irmã. Ele perguntou pra minha irmã no secreto lá no Instagram, né? Quais eram as flores que eu mais gostava. Minha irmã deu um jeito de saber e ele simplesmente encomendou uma caixa cheia de margaridas, que são as minhas flores favoritas, e mandou uma carta e pão de mel, exatamente. Colocou uma carta, pão de mel e as flores ele mandou na minha casa. E quando eu cheguei do seminário, eu tinha tido um dia super difícil. Eu nem tinha dado atenção pra ele direito naquele dia, que eu lembro. Eu cheguei no meu quarto e eu vi aquela caixa com flores, com margaridas, com a carta, com os chocolates. E eu fiquei simplesmente com vontade de chorar. De chorar mesmo, de emoção, de gente do céu. A carta tava escrito assim: por tudo aquilo que vale a pena ter, vale a pena esperar. Quando você passa muito tempo não confiando em Deus, os seus sonhos, os seus planos, e tentando dar um jeito com a sua própria mão, você só se machuca. E muito tempo eu me machuquei porque eu não confiei de verdade no Senhor para cuidar do meu coração. E o Senhor me mostrou que quando eu consagro a Ele, quando eu espero nele, e Ele responde de formas assim, gente, naquele dia eu me senti como nos filmes de romance que durante tanto tempo eu assistia e falava, será que um dia isso vai acontecer comigo? E aconteceu! Esse foi o início da nossa história, foi como nós nos conhecemos. Tirou o Vinícius lá do Paraná, colocou na minha cidade, me impediu de ir para outra cidade, que era o que eu queria, e me colocou ali no seminário junto com ele, sendo eu a única menina. Começamos a namorar depois de uns 2 meses e meio. Foi quando ele me pediu em namoro, lá no cinema, lembram? A gente queria terminar esse vídeo passando pra vocês
solteiros, irmãos que estão solteiros, que desejo grande de casar, de construir uma família, de encontrar uma pessoa do Senhor também, nós queríamos passar algumas palavras de incentivo de tudo aquilo que a gente viveu, porque nós dois, o Senhor nos guardou para sermos o primeiro e único, né? Sim. Namorado um do outro. E isso é algo muito valioso, muito precioso. Nós queremos que o Senhor nos preservou, nos guardou, porque a gente conta, será agora nesse vídeo que nós descobrimos que próximos vídeos a gente vai contar sobre a nossa história, detalhes aí que vocês não vão acreditar, como a gente também não acreditou, né? Nós nos encontramos na posição de solteiro e queremos nos casar. Não é tão fácil esperar. É uma forma que Deus trabalha em nosso coração também. É algo bom, é algo desejável. Deus nos criou para isso, para relacionamentos, né? Este tipo de relacionamento é aquele que melhor espelha Jesus e a igreja. E quando está solteiro, nós temos esse desejo. Então eu reconheço que por vezes é difícil esperar, mas Deus tem o seu tempo para cada um dos seus filhos, né? Ao invés de nós pensarmos que esse é um momento muito difícil, a gente tem que pensar nos privilégios que nós temos justamente nesse momento de espera. Justamente o de buscar cada vez mais conformação a Jesus, buscar cada vez mais ser mais parecido com Jesus e preparar-se cada vez mais para o dia em que Deus apresentar alguém para você. Então, muitas pessoas passam esse tempo angustiadas e perdem a oportunidade de lerem mais suas Bíblias, orarem mais, buscarem mais comunhão com o Senhor, se prepararem mais para o casamento, né, para encontrar alguém, porque agindo assim, certamente quando você encontrar alguém, você terá o privilégio de abençoar mais aquela pessoa, pela graça de Deus, né? Se você é um homem, se preparar para ser um bom homem para sua futura esposa. Se você é uma mulher, se preparar para ser uma boa esposa também para o seu futuro marido, se assim Deus permitir. Encontrar alguém, você estará mais maduro e vai poder evitar muitos erros bobos que as pessoas cometem porque não se prepararam para esse momento. Uma coisa também, amor, complementando, é aproveitar essas oportunidades que só o tempo da solteirice vai te dar, né? Sim. Porque muda muito, Exato. Muda pra melhor, é muito bom, mas muda, né? Quando nós somos solteiros, o nosso serviço ao Senhor é de um jeito. Sim. E quando nós somos casados, e principalmente quando a gente se torna pai e mãe, muda muito. Você continua servindo ao Senhor, você continua se consagrando e tudo mais, mas é totalmente diferente. Sim. E uma coisa que eu pude ver e contemplar na minha trajetória, e eu acho que você também, né? Das grandes oportunidades que o Senhor dá quando nós temos esse tempo. De fazer coisas para Deus mesmo, né? De participar de coisas na igreja. Participar de coisas em outras igrejas também, né? Nós temos a oportunidade e tempo de pensar em projetos, de encabeçar projetos, de liderar grupos, coisas do tipo que quando a gente sai desse estágio da solteirice, a gente pode fazer, mas é com outro tipo de dinâmica. Não vai simplesmente ter uma ideia na sua cabeça e vai fazer. Você vai consultar o seu marido, você vai consultar a sua esposa, você vai depender muito de outra pessoa, o que não é ruim, mas é diferente, tá vendo? Sim. É difícil nesse momento, Sim. porque a gente tem o desejo, né, de estar com outra pessoa, que é algo muito bom, mas a gente não pode só ficar olhando pra essa parte difícil, que era um erro meu. A gente também precisa ver que é uma fase muito legal, uma fase rica, uma fase muito rica com Deus que você pode ter. Você pode se aprofundar muito no seu relacionamento com o Senhor e com os irmãos também, né? Aproveite mesmo e consagre ao Senhor o seu coração. Nós consagramos ao Senhor o nosso coração e os nossos desejos, Ele com certeza cuida, porque Ele é um Pai bom, que deseja o nosso bem, o nosso melhor. E Ele sabe o que faz com a nossa vida muito mais do que nós mesmos. Que nada em sua vida será diferente daquilo que o Senhor mesmo já decretou. Então, uma coisa a gente pode até pensar, se você tem o desejo de se casar e conhecer alguém, se você tem esse desejo intenso dentro de você, provavelmente é porque na hora certa Deus vai mostrar alguém, né? Algumas pessoas se casam muito mais tarde, outras bem mais cedo. Exato. Mas descanse no Senhor, Ele é soberano e o fato dele ser soberano deve nos dar paz. Afinal, Ele já escreveu nossa história.
E é isso, pessoal. Essa foi a primeira parte da nossa história. Sim. No próximo vídeo, se Deus assim permitir, nós vamos contar um pouquinho sobre o nosso namoro, nosso período de namoro, e vamos falar também sobre esse tema, né? Namoro cristão, o que pode, o que não pode, coisas a se pensar, se refletir, lutas que tivemos, que talvez sejam as suas também. E vamos trazer esse tema aqui pra gente discutir também no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe muito vocês e nos vemos! Sim. Tchau, pessoal.